Fala galera vascaína, trazendo mais um giro de notícias do Vasco aqui no canal. Galera, o Vasco tá complicado, né? Complicado o Vasco marcar um golzinho pelo menos dentro do Caldeirão. Dentro de casa o Vasco não consegue fazer gol. É o pior início da história do Vasco nos campeonatos brasileiros. Tudo que é de ruim tá acontecendo com o Vasco, né? Nesse ano aí administrado por essa empresa 777, que só tem promessas e até agora nada cumprido. O Vasco não tem um camisa 10, não tem um centroavante, né? E o torcedor cada vez mais revoltado com tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube. E a gente vai trazer esse giro de notícias aqui para o torcedor vascaíno. Antes eu convido você que está passando pela primeira vez, te convido para se inscrever aqui no canal, acompanhar o meu humilde trabalho que eu trago notícias do Vasco todos os dias aqui no canal. Então bora lá dar força aí vascaíno, ajuda vascaíno quanto com a sua moral para se inscrever no canal, você não paga nada e acompanha aí sempre as notícias do Vasco aqui no nosso canal, beleza? Quanto com a sua moral, e vou trazer direto a tabela do campeonato do Brasileiro atualizada para o torcedor vascaíno. Exatamente essa hora que eu tô gravando o vídeo, galera, tá acontecendo um jogo que é muito importante aí pro Vasco, como eu vou mostrar aqui agora. O Fluminense está enfrentando aí o Coritiba e vai perdendo, ó, tem 41 minutos do segundo tempo, nesse exato momento que eu tô gravando, tá 2-0 para o Coritiba em cima do Flores, né? Então, 2-0 para o Coritiba, complicando ainda mais a situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Por que tá complicando, galera? Vamos lá dar uma analisada nessa tabela aí, ó. Vamos lá ver. Olha o momento do Vasco, ó, 9 pontos, 5 pontos atrás do Coritiba. Olha a situação do Vasco. O Coritiba mesmo, que chegou a ser lanterna do campeonato, isolado. Eu até um dos vídeos aqui que eu gravei, né, eu falei ali que o Coritiba já estava praticamente rebaixado para a Série B, né, o Coritiba que não tinha conseguido vencer um joguinho sequer, e agora o Coritiba está vencendo o Fluminense, disparando, colocando 5 pontos na frente do Vasco. Ou seja, o Vasco ali, né, que tá 6 pontos aí para encostar, galera. Não é pro Vasco sair da zona de abaixamento, não. Muita gente tá achando que o Vasco precisa ganhar 2 para sair da zona de abaixamento. Não é. Com 2 vitórias, se o Goiás, Bahia, Coritiba e América perder, olha só, o Vasco encosta aqui nesses clubes, né, ali que estão brigando para sair dessa zona de abaixamento. Encosta, porque o Santos já tem 17 pontos. Ou seja, 7 pontos que o Vasco precisaria para distanciar um pouco dessa zona de perigo que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Z4 do Campeonato Brasileiro. Galera, os próximos jogos do Vasco é bem complicado, né? O torcedor vascaíno sabe, o Vasco tem o Corinthians pela frente, né? Corinthians aí o próximo adversário do Vasco. E olha, o Vasco não vence o Corinthians há 10 anos, há muito tempo que a gente não vê o Vasco vencer o Corinthians, né? Então vai ser um jogo complicado. Vou estar aqui no jogo do Corinthians, que lá o do Vasco não tá dando, Corinthians em casa, né? E Vasco, um jogo complicado o Vasco aí tem pela frente contra o Corinthians. Depois o Vasco tem o Grêmio também pela frente e encerra com o Red Bull Bragantino. Ou seja, o Vasco precisa desses 3 jogos, ganhar os 3. Vai ter que ganhar os 3 de tudo quanto é forma, porque o momento do Vasco agora é desesperador. O torcedor vascaíno está vendo aí o Vasco mais uma vez ser afundado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas notícias aqui, daqui a pouco não, a gente já vai lá para as informações do mercado da bola, porque a gente só vê notícias que o Vasco especulou o jogador, né? Que a cereja do bolo está chegando, né? E até agora nada. O Vasco é um time que não tem um centroavante. A gente viu aí o Figueiredo, né, tentando lá, perdeu 2 gols lá, feito o Figueiredo, né, que jogou aí do Vasco de lateral, jogou aí no Vasco de lateral, de meio de campo, faltou pouco ser goleiro, né, um time completamente agora sendo administrado por outro treinador. Deu pra gente ver, cara, o nível tático do treinador Ramon Dias completamente diferente, o esquema tático que ele tentou montar nesse time do Vasco. Só que a gente sabe que com esse time, o torcedor tem que colocar na cabeça, né? Até aquele mais otimista. Com esses jogadores, o Vasco não escapa da situação que está. Porque pode chegar lá o Guardiola, que não vai conseguir tirar o Vasco dessa situação sozinho, né? Como o próprio treinador Ramon Dias, na entrevista coletiva do Vasco ontem, deixou bem claro. O Vasco precisa se reforçar do meio para frente. Estou aguardando pelas contratações.
Cara, se não chegar reforço, claro que tem aí, né, uns meia dúzia, né, uns 3 jogadores, para mim, na minha opinião, vou deixar bem claro aqui a minha opinião, 3 refugos que estão chegando, porque tem o atacante Paraguai aí, né, que trabalhou com o Ramon Dias, esse foi a pedido do treinador, tem aquele Paulinho Paula, né, que a gente nem sabe, né, esse jogador aí estava sumido do futebol brasileiro, teve aí passagem muito rápida pelo Fluminense, né, mas era titular lá no clube dele da Arábia, né? E tem esse jogador Praxedes que está chegando aí reserva no Bragantino. Então, para mim isso não é contratação, para mim isso não é reforço, para mim é mais um jogadores que estão chegando para disputar a vaga com aqueles que estão lá. Não é aquele jogador que chega, né, para pegar a camisa da mão do treinador e ser titular. Então, essa é a minha opinião, quero saber a opinião da galera aqui nos comentários. E até agora o torcedor tá vendo navio com essa tal cereja do bolo que nunca chega, né, que o torcedor está aguardando desde o início, que é uma vergonha o Vasco até agora não ter um camisa 10. O único camisa 10 que o Vasco tinha, que era o Nenê, que já tem uma certa idade, mas representava, suava a camisa quando entrava em campo. Não estava aguentando, claro, acompanhar, né, o time, porque já tem uma certa idade. Mas, cara, o Nenê com certeza é melhor do que esses jogadores, Carvajal, né, do que esses jogadores que eles colocaram no meio de campo do Vasco. O Nenê é muito melhor, né? E deram lá o Nenê, mandaram o Nenê embora pro Juventude, pro Nenê voltar no final do ano para trabalhar dentro do Vasco. Você acha que o Nenê vai sair lá agora do Juventude para vir trabalhar dentro do Vasco? O clube que ele deixou o Fluminense para vir pro Vasco, para ajudar o Vasco no acesso. O gol do acesso foi do Nenê e fizeram a palhaçada com o cara, né? É brincadeira o que acontece dentro do nosso clube. Administrado pelo Luiz Melo, né, que é mulambo de carteirinha. Então, galera, é uma confusão danada que está acontecendo no clube, né, em relação aí que acabou a bagunça, que agora o clube vai ser administrado, né, por pessoas profissionais. Muito pelo contrário, o Vasco está numa situação horrorosa. Nesses campeonatos brasileiros que a gente já viu o Vasco sendo rebaixado, nunca o Vasco fez uma campanha tão ruim quanto essa que esses jogadores que estão representando a camisa do Vasco tá fazendo no momento, né? O Vasco numa péssima situação e coitado do Ramon Dias, né? Que vai esperar reforço e confiou na palavra dessas pessoas que estão administrando o Vasco, né? E a gente vai trazer aqui agora as negociações, jogadores que o Vasco tá querendo. Vai vir ou não vai vir? O torcedor vascaíno já tá nervoso com essa situação. A gente vai falar aqui primeiro desse jogador aqui, Michael Santos. Saiu a informação em que ele não foi escalado no último jogo aí que o Talleres jogou, né? O jogador não foi escalado, tá vendo aqui? O jogador não foi escalado para o jogo e estão dando a entender que esse jogador, Michael Santos, já está fechado com o Vasco, né? Artilheiro do Campeonato Argentino, né? Desenvolvendo bom futebol, mas sempre teve lá jogando em pequenos clubes na Argentina e tá tendo destaque esse ano, né? O jogador que pediu um alto salário aí para vir para o futebol brasileiro e o Vasco parece que vai mesmo apostar na contratação desse atacante uruguaio que pode pintar aí no Vasco. Só que o torcedor fica bolado porque só fica especulando, né? Falta aí praticamente 10 dias para fechar o mercado da bola e o Vasco só fica especulando o jogador. Até agora nada de contratações chegar, nada do grande camisa 10 do Vasco chegar e o torcedor já está revoltado. Principalmente eu, você que está aí do outro lado agora me assistindo agora. É brincadeira o Vasco ficar sem um camisa 10 desde o início do Campeonato Brasileiro, né? Desde o início do Campeonato Carioca, né? Aonde mandou embora seu principal camisa 10, que era o Nenê. Então, o que está acontecendo dentro do Vasco agora é uma vergonha. E essas pessoas que venderam o Vasco, principalmente essa empresa que entrou dentro do Vasco, são responsáveis pelo que tudo que está acontecendo dentro do nosso clube, né, galera? E você que apoiou a venda do Vasco, tá aí o Vasco que vocês queriam, né? Numa decadência total, sendo administrado aí por pessoas, quem que é, né? E nem sabe o que tá nesse contrato, né? Que tá dando maior rolo aí de novo em relação ao contrato, que as pessoas querem ver o que tá nesse contrato obscuro que tá aí dentro do Vasco, né? Então vamos lá para outra sondagem. Vasco sondou a contratação do atacante israelense, né? Só faltou esse agora. Israelense, jamaicano, tudo quanto é jogador, arabano, né? Da Arábia, vai tudo quanto é jogador ser especulado no Vasco, né? Nem vou ler muito aqui essa notícia,
porque não vale a pena eu gastar aqui meu gogó para ficar lendo aqui essa mensagem, essa notícia, ó, que o Vasco tá entrando em contato com o israelense para tentar contratar, chega na hora não contrata ninguém. Torcedor vascaíno não vê ninguém. Chega aí, né? A gente está esperando o artilheiro do campeonato argentino. Chega na hora, aparece com o atacante paraguaio, né? Tá lá com Jorge Carrascal, o meio de campo lá, que estão falando que será o camisa 10 do Vasco. Olha, se ele vir para o futebol brasileiro, é claro que o jogador, é um jogador mais ou menos, que pode chegar ali e desenvolver um bom futebol, mas não é essa tal cereja do bolo, né, galera? Vamos falar a verdade. Jorge Carrascal é a grande cereja do bolo do Vasco? Pelo amor de Deus, né? Espero que não seja esse o grande, né, a grande contratação por meio do Vasco. 10 do Vasco é o Jorge Carrascal do CSKA, né? Tá de sacanagem, tá de brincadeira. Claro que o cara vai chegar, né? Tem um futebol diferente, um bom jogador. Não vou aqui criticar se o Jorge Carrascal chegar, né? O Vasco não tem nenhum camisa 10. Claro que ele vai ajudar bastante, mas não é esse camisa 10 aguardado pelo torcedor vascaíno, né? Agora isso aqui, ó, não adianta nem falar, né? O Vasco tá lá negociando com esse Michel Santos, sei lá, né? Vamos ver o que vai dar, porque a gente fica cansado também, galera. A gente que traz notícia aqui para vocês, tá exausto de trazer essa notícia aí, que o Vasco está contratando esse, que o Vasco está contratando aquele, né? O camisa 10 que nunca vem, e a gente fica cansado também de ver o Vasco nessa situação, mais uma vez brigando para não ser rebaixado, ou seja, não mudou nada de clube associativo para Vasco SAF, né? Mudou só o tipo de pessoas, de canalhas para canalhas, né? E é isso que mudou dentro do nosso clube, né? Cada vez mais o Vasco na decadência e na mão de canalhas que administram o nosso clube, que vai afundando o Vasco para mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. A parada é para a gente torcer agora que tudo dê certo, que venha contratações, né, de peso, chega para ser titular absoluto e jogar para tirar o Vasco dessa situação, que essas contratações que estão chegando agora não me agradam, eu tenho certeza que também não te agrada, torcedor vascaíno. Valeu? Vou encerrar o vídeo de hoje, fique com Deus aí, assim que eu tiver informações atualizadas do Vasco, eu vou estar trazendo para atualizar você, torcedor vascaíno. Valeu, galera, assim que tiver novidades, vou estar trazendo aqui para vocês. Agradeço a todos que me acompanharam até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Tamo junto!